Olá, vamos direto ao ponto hoje. Alguém já parou para pensar por que às vezes a nossa fé parece que não funciona como a gente espera? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito forte do livro O Reino Invisível e a Ordem da Criação. A ideia de que a fé não é bem uma ferramenta para conseguir coisas, sabe? Mas sim uma resposta a algo muito, muito maior. Vamos explorar juntos o que isso realmente significa. E aí já vem a pergunta central, né? Será que a fé é uma espécie de técnica para obter resultados? É muito comum a gente acabar tratando a fé como uma ferramenta que, convenhamos, nem sempre entrega o que a gente queria. E isso gera aquela dúvida: será que fé é um método espiritual para se conseguir o que se deseja? A análise que vamos ver agora desmonta essa ideia e mostra uma perspectiva bem diferente. Então, vamos começar com essa noção que é bastante popular: a fé como uma ferramenta. À primeira vista, parece até fazer sentido, não é mesmo? Mas vamos ver como essa mentalidade pode, na verdade, nos afastar do verdadeiro sentido da fé. É exatamente aqui que o jogo vira. No momento em que a fé vira um método, ela deixa de ser sobre confiança e passa a ser sobre transação. É como se existisse uma fórmula mágica para conseguir o que se quer, em vez de se estar construindo um relacionamento de verdade. E o autor dá um nome para isso: mentalidade instrumental. É uma lógica onde a fé só tem valor se ela produzir resultados que a gente pode ver, que a gente pode medir. Nessa visão, Deus acaba deixando de ser o centro de tudo para se tornar basicamente um recurso a ser usado. É uma mudança sutil, mas que tem consequências gigantescas. Tá, mas e aí? Quais são os perigos de se pensar na fé desse jeito? Vamos dar uma olhada nas consequências de uma fé que só se preocupa com o resultado final. Essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a confiança bíblica, que coloca Deus no centro de tudo. O fundamento é o caráter dele. Do outro, tem a mentalidade instrumental, que foca no resultado. O fundamento é o medo da incerteza. Uma nasce da confiança, a outra nasce do medo de não ter o controle. São dois universos completamente diferentes. E as consequências disso tudo? Bom, frustração é uma delas. Culpa também. E pode levar até uma espécie de manipulação espiritual, sabe? Em vez de se encontrar paz e descanso, a pessoa acaba presa num ciclo de esforço constante para fazer a fé funcionar. Certo. Então, se a fé não é uma ferramenta, o que ela é afinal? Agora a gente chega no ponto central, aquele que muda completamente a nossa perspectiva. Olha, essa citação do livro é transformadora. A fé não é uma força que cria realidades do nada. A verdadeira força dela está em se firmar, em se ancorar naquilo que já foi revelado, na promessa divina. Ela não inventa o caminho, ela confia no caminho que já foi mostrado. A fé bíblica, portanto, é uma resposta. É como está lá em Romanos, capítulo 10. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ninguém cria fé do zero. A fé é uma resposta àquilo que Deus já falou, já revelou. E essa verdade nos leva para um lugar muito bom. Um lugar de paz, um lugar de descanso. Vamos entender um pouco melhor o que significa viver nessa confiança. Já pensou como seria não ter que ficar se preocupando o tempo todo com o que vai acontecer? A fé de verdade, ela confia no que Deus prometeu, mesmo sem conseguir enxergar o final. É um convite para deixar de lado a ansiedade e essa nossa necessidade de controlar tudo. E aqui tem um ponto muito importante. Esse descanso não tem nada a ver com passividade ou resignação. Muito pelo contrário, é um ato de confiança extremamente ativo. É uma escolha consciente de se manter firme na promessa, mesmo quando tudo ao redor é incerteza. E como que essa confiança funciona na prática? É continuar obedecendo mesmo sem entender o porquê de tudo. É perseverar mesmo sem ter garantias do resultado. É simplesmente caminhar para frente um passo de cada vez, abrindo mão da necessidade de ter o controle. E tudo isso nos leva, então, àquela que talvez seja a pergunta mais importante de todas. Qual é o verdadeiro propósito da fé? A pergunta muda completamente. Deixa de ser o que funciona para mim e passa a ser o que honra a Deus. É uma mudança de eixo que realinha absolutamente tudo. Aqui a gente vê a diferença de novo. A fé que agrada a Deus é aquela que reconhece a soberania dele, aceita o tempo dele e se submete à vontade dele. Já a fé utilitarista, ela exige, ela calcula, ela mede. Ela é impaciente, quer controlar o processo e só se importa com o resultado. Então, o ponto crucial é este. A grande questão da nossa jornada espiritual não deveria ser sobre a eficácia da fé, mas sim sobre a capacidade que ela tem de glorificar e honrar a Deus.
É uma mudança de foco do eu para o ele. E a gente encerra com essa reflexão poderosa do livro. A fé verdadeira não desiste quando os resultados não aparecem. Sabe por quê? Porque o propósito dela nunca foi a produção, e sim a relação. Ela foi feita para conectar, para sustentar um relacionamento de confiança. E talvez a questão final que fica para a gente pensar é: a fé que tem sido praticada tem buscado resultados ou tem buscado relacionamento?